Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo. Na verdade, eu não deveria falar sobre isso agora, porque é uma coleção que ainda está em andamento. Não faço a menor ideia de quantas edições ela recebeu no Japão. Eu sei que essa série, que é um clássico, será aqui no Brasil publicada em 4 volumes. Pelo que eu já sondei por aí, em meados ali dos anos 80, ela foi editada aqui no Brasil, mas muito provavelmente não foi publicada de forma integral. Então, no ano passado, houve esse anúncio de que essa série clássica lá dos mangás japoneses, dos mangás seria republicada e concluída aqui no Brasil em 4 volumes, né, encadernados. Por enquanto, só saíram os 2 primeiros. E os 2 segundos volumes, há essa promessa de que eles serão publicados ainda esse ano aqui no Brasil. E eu estou falando sobre uma revista, aliás, sobre uma série, sobre um personagem que é muito famoso, tanto no Japão quanto aqui no Brasil. Não sei onde ele é mais famoso e não sei os motivos que levaram essa personagem a se tornar tão famosa. Eu sei que eu já a conhecia, mas eu tinha uma, eu tenho uma memória traumática em relação a esse personagem. Porque quando ele era exibido na TV, eu era muito criança. Eu acho que eu tinha uns 3, no máximo 4 anos. E eu tenho mais. E apesar de só ter 4 anos, eu acho até onde ele foi exibido, eu tenho umas memórias as mais traumáticas possíveis desse personagem. Porque eu achava a criatura mais bizarra do mundo. Eu, pelo que eu me recordo, eu cheguei a assistir alguns episódios, mas era muito criança, como eu disse, eu acho que eu tinha uns 4 anos, eu não gostava. Eu tinha pavor do personagem, dos monstros que apareciam na série. Eu não gostava da trilha sonora, eu não gostava do design ali, da aparência do personagem preferido. Eu tinha medo. Quando passava a propaganda na televisão, eu tinha medo. Eu nem conseguia dormir direito quando assistia esse seriado. Mas, enfim, né? Porque certamente, né? Eu só tinha 4 anos, eu não entendia, só via os monstros e a trilha sonora, no mínimo, inusitada, né? Que os japoneses gostam de apresentar desses seriados. Então, assim, eu tinha muito medo, assisti pouquíssimos episódios e não me recordava ao certo do que se tratava. Mas, como eu vi que seria publicado, eu vi que a edição brasileira traria todo um visual vintage, né? Do personagem, então eu resolvi comprar. Eu estou falando sobre nada mais, nada menos do que Spectreman, que eu não sei se é assim que se pronuncia. Eu sei que originalmente o Spectreman era um tokusatsu, era um seriado japonês envolvendo histórias relacionadas à ficção científica, no IA, o que nos Estados Unidos eles poderiam também chamar de super-heróis, né? Ela foi ao ar ali em meados dos início dos anos 70 e o mangá é de 71, 72 e provavelmente se espalha ali também pelo ano de 73. Como eu disse aqui no Brasil, ela será compilada em 4 volumes. Os 2 primeiros já foram lançados, faltam os seguintes. Eu poderia fazer um breve resumo sobre do que trata a história do Spectreman. Aí voltando, aqui no Brasil ela foi exibida inicialmente pela rede Record, ali nos anos de 81 a 1982. Logo em seguida ela deixou de ser exibida pela Record e foi comprada e exibida pela rede do dono do baú, né? Pelo SBT. E foi aí que eu assisti. Ela foi exibida entre 93, aliás, entre 1983 e 1990. Então, as recordações dos poucos episódios que eu vi são provavelmente aí do final dos anos de 1990. Que foi, provavelmente eu devo ter assistido alguns episódios, mas como eu comentei aqui, eu detestava esse seriado porque eu tinha medo. Tanto é que, por exemplo, o SBT também chegou a exibir para outros seriados também, né, desses famosos tokusatsus, mas eu não gostava porque eu tinha medo, né, quando eu tinha quando eles eram exibidos, eu tinha 4, 5 anos, eu tinha muito medo. Então eu não não via. Cheguei a assistir alguma coisa, mas eu tinha medo.
A série de TV, né, dessa série de TV, nesse gênero Tokusatsu, ele serviu de molde para a série em mangás. Porém, eles não faziam uma adaptação literal. Alguns episódios eram novos, né? Algumas edições do mangá contavam histórias que eram inéditas em relação àquelas que eram exibidas na TV. E outras eram simplesmente meras adaptações, porque o mangaka, quer dizer, o desenhista, que eu não consigo lembrar desses nomes japoneses, então eu vou ler, que é o Daiji Kazumini. Daiji Kazumini. Ele disse que ele tentava ele tentava repaginar aquela história que era contada na TV, né, no seriado, para trazer elementos novos para o público, para que o público o leitor ele simplesmente não pegasse o mangá e dissesse, ah, esse aqui eu já vi na TV, é só uma repetição. Ele não. Muitas vezes ele, apesar de muitos dos episódios, pelo menos a maior parte da série, da série, né, dos episódios do mangá, serem simplesmente cópias dos episódios dos roteiros que eram exibidos na TV, mas ele tentava fazer adaptações e trazer elementos novos. E tanto a série da TV quanto a série em mangá, da revista, trazia de fato uma série, entre aspas, de mensagens construtivas, né, para os pré-adolescentes, para as crianças, né, em relação à preservação do meio ambiente e os danos e os prejuízos que são advindos da destruição ou dos usos não racionais dos recursos naturais. Falava sobre a ameaça da guerra, os malefícios do uso de armas nucleares, os problemas da violência urbana, do desrespeito à lei do trânsito, etc., né? A importância do respeito aos mais velhos, aos pais, ao Estado, etc. E, enfim, né? Isso era uma coisa que era apresentada na série de TV e também na versão em mangá, no em revista, eles também traziam isso. E o autor, no caso roteirista, é o Souji Ushio. Por isso que eu anotei, porque senão eu não ia conseguir me recordar do nome. Eu sei que a série de TV ela foi produzida em parceria entre dois estúdios. O primeiro, a Pep Production, e a segunda é uma produtora chamada Kratz Films. E repetindo, né? Pelo menos quando eu era criança eu tinha medo. Eu assisti pouquíssimos episódios. Eu vou mostrar os dois volumes que saíram, né? Tem o volume um, né, do Spectreman. E da capa tem o antagonista da série, que é o Gore, o semioide espacial. E a capa do volume 2. Na verdade, isso aqui tem uma sobrecapa, embaixo tem a capa de fato, né, da revista com close e imagens coloridas, né? Porque a revista ela trazia algumas páginas coloridas também ao longo das edições, né? Então, quem editou aqui no Brasil utilizou de algumas dessas imagens coloridas, de pôsteres, para transformar nas capas da revista, que eu achei uma ideia criativa. Aqui é a capa da primeira edição, né? E essas ilustrações que estão aqui na capa, na verdade, são ilustrações que aparecem na revista. Ela também veio com os marca-páginas, né? E como são livros ou gibis, né, mangás, que tem mais de 400 páginas, uma, como é que se diz? Um marca-página é sempre bem-vindo. Antes de falar sobre a história, na verdade eu gostaria de ler as primeiras páginas, que eu acho bem interessante, porque na verdade ele é uma espécie de mistura, né? Ou de uma brincolagem entre o Superman, em especial o filme, é do Richard Donner, né? E a série de filmes Planeta dos Macacos, que ela é muito parecido. Daí esses semioides, ou simioides. Como eu disse, antes de comentar, eu vou preferir ler as primeiras páginas da revista, que inclusive são coloridas, para vocês perceberem as similaridades com o filme, né, Planeta dos Macacos. Que ele diz mais ou menos o seguinte no texto: estava prestes a acontecer uma tragédia para nós, terráqueos, provocado por um simioide espacial vindo do planeta um criminoso inteligentíssimo de nome Gore. O planeta
tem cerca de uma vez e meia o tamanho da Terra. 90% da sua superfície era formada por montanhas rochosas e terra arenosa, lugar nada agradável para se habitar. Ele é povoado por três raças de simioides espaciais, com uma população de aproximadamente 50 milhões de indivíduos. Aí por esse texto já dá para perceber os pontos, né, de ligação com o filme com o Planeta dos Macacos. Porque quem assistiu o filme clássico lá de 69 nota que era basicamente esse o cenário, né? Aparentemente é um outro planeta. 90% ali do planeta é coberto por um imenso deserto, regiões áridas e montanhosas. O planeta era habitado por raças inteligentes de simioides, né? Ou de símios, no caso, né? E eram basicamente três dessas raças, né? Que são os gorilas, os chimpanzés, os orangotangos. E aqui no Spectreman, ele, de certa forma, ele se inspira muito desse filme, Planeta dos Macacos, com umas leves pitadas ali do Superman e traz isso para no formato do Tokusatsu, né? Que são esses filmes de ficção científica, né? De japoneses. O QI médio dos semioides é de 150, o que permitiu a eles constituírem uma civilização muito mais avançada do que a humanidade terrestre, né? Lan é o nome de um semioide da raça mais inferior dentro de todos os semioides. Ele era muito agressivo e repetidamente cometia atos que iam contra a moral e ética da sociedade símia, tanto que um dia foi levado à presença do povo na Praça dos Semioides, preso em uma redoma como réu e submetido ao julgamento do tribunal semioide. Ele foi logo sentenciado. Lan foi condenado à pena máxima do exílio permanente no espaço. Aí por isso que eu disse que há uma pitada do filme do Superman, porque esse é exatamente o início do filme do Superman lá de 69, que se não me engano é do Richard Donner, né? Que mostra exatamente isso, né? Criminosos kryptonianos que são condenados ao exílio no espaço. E é isso que acontece com esses simioides de uma raça inferior chamado Lan. Aí ele diz: enfurecido com a sentença, Lan começou a se debater como se fosse um monstro, até que quebrou a redoma que o aprisionava e fugiu. No meio do caminho, causou destruição e matou a socos vários de seus semelhantes simioides, demonstrando uma agressividade totalmente fora do controle. Deixe o planeta E para trás e levarei-o, Lan, comigo, e há somente um mundo para qual desejo ir. Sim, o planeta azul, ele mesmo. Essa aqui já é uma fala do que se tornará esse principal antagonista, né, do Spectreman, que é justamente Gore, né? E este é o simioide espacial Gore, um grande gênio que nasceu nesta galáxia por uma mutação espontânea. Ninguém soube dessa decisão que ele tinha tomado, mas afinal, por que ele estava tão decidido a abandonar o planeta E? Aí ele diz: isso tinha a ver com o que Gore pensou ao ver Lan destruindo tudo ao seu redor. Lan saía saqueando tudo o que tinha pela frente só para satisfazer a própria ambição e não hesitava em exterminar qualquer líder que tentasse oprimi-lo. Lan também não tinha dó de pôr para correr os líderes mais pacifistas que não passavam de uns apáticos e destruía construções por pura cólera. Ao ver esse comportamento de Lan, algo começou a atormentar a mente de Gore. No planeta E, a evolução das criaturas se deu em um curtíssimo espaço de tempo, desde seu surgimento até chegar à forma atual dos simioides. Ou seja, era uma verdadeira utopia por natureza. De inteligência avançada, os simioides souberam preservar esse mundo ideal, fazendo a paz prosperar desde o começo. Mas vocês acham que absolutamente todos os simioides estão felizes e satisfeitos com isso, né? O narrador pergunta. Certamente que não. Isso seria a decadência do ser vivo. Estávamos nos tornando apenas vítimas de uma civilização essencialmente materialista. E daí, de certa forma, já começa uma crítica
a própria sociedade japonesa, né, do consumismo, da depredação dos recursos naturais, né, etc. Que são temas recorrentes, né, nessa série, no Spectreman. É, mas o Lan me ensinou o espírito da coisa, o que é o mais importante de tudo. Agora é hora de eu retomar o meu espírito também. Sinta esse ar e veja esta terra seca, este céu de escuridão. Como pude investir o precioso tempo de minha vida em um mundo tão insosso como este? Portanto, eu declaro agora para mim mesmo: pensarei em um plano de fuga deste lugar e o executarei. Foi assim que, de uma hora para outra, o grande gênio cientista, né, que é o Gore, o semioide espacial, né, se transformou em Gore, o imperador das trevas. Né? Daí segue. Então, o semioide Gore projetou o próprio disco voador e o equipou com uma cadeira multifuncional e vários outros supermecanismos. Depois recrutou 3 semioides da raça de Lan, que apelidou de Lan 1, Lan 2 e Lan 3. Bem criativo, né? E, em uma bela noite, decolou e, né, abandonou o planeta E. No entanto, as viagens pelo espaço são longas e nem sempre as coisas saem como planejado. Teve uma vez que, por pouco, eles não entraram no meio de uma chuva de meteoros. A nave sofreu com a forte trepidação que os assustou bastante. Também teve a vez em que os instrumentos da cadeira multifuncional descalibraram e eles acabaram se desviando da rota. Ainda assim, continuaram a navegar, né? E daí segue a história. E antes de encerrar, falar propriamente sobre o Spectreman. Spectreman não é um ser humano, ele é um androide que foi enviado pelos senhores desse planeta que ele chama de Planeta Nebula 71. E esse androide, ao chegar aqui na Terra, ele se disfarça, né? Ele assume uma forma humana e passa a atuar na Secretaria de Controle de Poluição da Metrópole de Tóquio. Porque, como eu já comentei por aqui, né? O tema da preservação do meio ambiente e dos danos causados pelos usos irracionais dos recursos naturais é um dos temas, ou talvez seja o tema central aqui da série Spectreman. Então, o Spectreman, digamos assim, esse androide espacial, ele se disfarça na forma humana, trabalha como um fiscal dessa agência do governo que controla e monitora ações de depredação do meio ambiente, e ele assume a identidade de um cidadão chamado Joshi Gamou. E daí a história se desenrola. O objetivo aqui do Spectreman é impedir esses planos de dominação planetária do Gore, né, o semioide espacial do planeta E, que sempre envia, entre aspas, monstros para tentar dizimar a civilização humana. Então o Spectreman, que é esse androide espacial, ele cresce, né, ele aumenta de tamanho para combater esses monstros mutantes. E daí a trama se desenrola. Pronto, é basicamente isso. Eu não mostrei nenhuma ilustração do Spectreman, né? Além da capa e da sobrecapa, mas eu deixarei para folhear as revistas na próxima vez que eu voltar para cá para comentar sobre o Spectreman, porque aí eu falo um pouco melhor sobre as histórias, falo sobre a conclusão da série nesses próximos 2 volumes encadernados, e aí repetindo, eu aproveito para folhear a revista e mostrar um pouco da arte do Daiji Kazumine, que eu tenho que ler porque esses nomes japoneses são impossíveis de serem recordados. Então, por enquanto é só. Até a próxima leitura e o próximo vídeo, né? Enfim, fica as minhas recomendações, não para a série de TV, porque, como eu disse, eu tenho recordações horríveis dessa série televisiva, né, de Tokusatsu, mas o mangá é incrivelmente competente. E recomendaria essa leitura especial para o público infanto e juvenil, né, para os chamados pré-adolescentes, em especial pelos temas que ele trata, né, de preservação do meio ambiente, de cuidado no trânsito, respeito aos mais velhos, né, da importância da família, que ele tem todo um discurso, né,
entre aspas, né, positivo, né? Enfim, e de respeito à pátria e os símbolos nacionais, enfim, né? Coisa do Japão. Enfim, né? Por enquanto é só e até o próximo vídeo, né?